Nosso boa noite a todos então, que estão aqui no Pautalk, boa noite também aos nossos irmãos do Facebook e todos que quiserem assistir, que estiverem assistindo depois do material gravado, tá? Um grande abraço, que Deus possa abençoar a todos. Nós estamos fazendo estudo sistemático do livro No Mundo Maior, né? De André Luiz, através de Chico Xavier. Estamos no capítulo 14, que tem como título Medida Salvadora. Bom, o André Luiz e o Calderaro, eles chegaram a uma residência, né? E eles começaram a conversar com o espírito que lá estava, né? Cuidando da residência e tal, a respeito de um rapaz que estava com problema de alcoolismo, né? Ele tem, inclusive, há alguns dias atrás, ele teve que passar por uma intervenção espiritual. O Calderaro mesmo ajudou ele para que ele recompusesse a sua saúde. E assim que ele se viu mais forte, ele voltou a beber de novo, tá? Então ele está com um problema sério aí de bebida alcoólica, né? Inclusive, o Calderaro explica aqui que muitos espíritos vampirizadores estão com ele e acabam aumentando mais ainda a sede, né? A sede dele dessas bebidas, tá? Ele diz assim, né? Só para a gente pegar o finalzinho da semana passada aí, né? A organização perispirítica, né, o seu perispírito semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas, que os seguem passo a passo. Interessante a gente observar aqui que os alcoólicos, né, as bebidas, elas provocam uma semi-libertação, né, do perispírito, provoca um desprendimento do perispírito. Tem uma ação, vamos dizer assim, anestesiante, vamos dizer assim, talvez não seja o melhor termo, mas tem uma ação meio anestesiante do corpo físico. A gente sabe que o álcool, por exemplo, é inibidor, né? O álcool não é estimulante, o álcool é inibidor do sistema nervoso, né? Então, assim, quando nós diminuímos a atividade do organismo, nós favorecemos o desprendimento do espírito, né? Por isso que o Calderaro disse aqui, olha, a organização perispirítica semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, quer dizer, o corpo fica embriagado e o espírito fica semi-liberto, né? O perispírito, né? Logicamente. Povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que os seguem passo a passo. Quer dizer que essa embriaguez, ela favorece o desprendimento, só que quando ele desprende em estado de vibração inferior, né? Não é um desprendimento assim plácido, harmonioso, saudável, não. É um desprendimento de baixo nível, né? É um desprendimento artificial causado pela ação química, né? Como qualquer droga que provoca essas viagens, provoca essas sensações diferentes. Por quê? Porque provoca o desprendimento, né? Entre outras coisas. E só que esse desprendimento é um desprendimento de baixo nível. Inclusive, ele acaba topando com as entidades que estão vampirizando, né? Porque toda percepção, ela tem relação, né, Tânia? Toda percepção tem relação com uma certa emancipação da alma. Toda mediunidade tem uma relação com uma certa emancipação, maior ou menor, né? Então você colocou aí, né? Aumenta a percepção dos espíritos que estejam em volta. Aumenta a percepção dele para com os espíritos, né? Ele começa a perceber mais facilmente os espíritos que estão ao redor. Exatamente. Tá?
Inclusive, é, isso faz parte também do delírio tremens, né? Quando é o caso, aqui eu não sei se é o caso, né? Mas quando é o caso, ele começa a ver bichos, começa a ver um monte de coisa, né? Isso faz parte das percepções dele que se ampliam. Ele começa a perceber dos quadros mentais daqueles que os vampirizam, dos ambientes onde eles vivem, tá? Então, tem um outro momento aí nas obras do André Luiz que eles explicam isso, né? Acho que é nos domínios da mediunidade, se eu não me engano, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Estará em casa a esta hora? Inquiriu o caldeirado com interesse. Quer dizer, o rapaz está em casa? Né? Aí não, disse o outro abatido, o espírito que estava ali para ajudá-lo, né? Deixei-o ainda agora, num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou a características lamentáveis. Né? Quer dizer, acabou de deixar ele lá num boteco lá, num local que justamente tem feito parte do problema dele, né? Está deixando o problema dele com características lamentáveis, né? Desse ambiente. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou: poderíamos providenciar. Contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Né? Então, olha que importante, né? Olha que importante o caldeirado. Olha, nós podemos ajudar, nós podemos aí providenciar, né? Há 2 semanas atrás, eles tinham feito o socorro dele, ajudando a saúde dele. Né? Ajudando a saúde. Porque ele estava muito mal. Então, o caldeirado auxiliou na sua saúde. Né? Mas agora, eles vão fazer o contrário. Né? Eles vão providenciar alguma situação aí que vai gerar um problema aí para o nosso o sujeito aqui, né? Para a pessoa que está com um problema de alcoolismo, tá? Então é assim, o André Luiz até tem uma mensagem, o André Luiz tem uma mensagem, não sei se é no livro Agenda Cristã, não me lembro agora, em que ele fala, né, que tem vários tipos de doença, doenças auxílio, doenças proteção, doença que o André Luiz ele vai explicando, né, cada uma delas, que os espíritos usam frequentemente, né? Para situações de emergência, para problemas crônicos. Então tem vários tipos de doenças aí que eles usam, né? Não porque eles querem o nosso mal, mas porque às vezes certa doença a gente acha que é mal, né? Mas os espíritos estão usando para protegerem a gente. Às vezes você ia sair para uma noitada lá e vai saber o que os espíritos estavam tramando, né? Uma armadilha às vezes para que a gente viesse a falecer, acontecesse algum acidente, alguma coisa assim. Os espíritos amigos, prevendo isso aí, faz você ficar em casa com a dor de barriga, com um problema lá qualquer que eles criam, né? E uma febre repentina que aparece, uma virose, né? Essas viroses, então, imagina só, né, pessoal? Essas viroses que acontecem, você nem sabe como é que começou, nem como é que vai terminar, né? Né, Ana Cláudia? Então, tem muitas coisas que são benditas, né? E às vezes até a gente acha ruim, mas são medidas protetoras, frequentemente, né? Então, não todas, mas né, muitas vezes sim. Então, eles vão providenciar aqui, né? E contemplando o benfeitor do necessitado, distante, interrogou: de acordo? Ok? Podemos agir, né? O caldeirado perguntou para o responsável pelo rapaz lá, né? Porque ele é que sabe o que é melhor, né? Perfeitamente, redarguiu ele sem hesitação. O meu amigo, o caldeirado, né? Você é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. Olha só, né? A questão da hierarquia, a questão do respeito.
a um espírito mais sábio, né? Com mais experiência, olha, o que o senhor fizer aí está feito, eu acato, o que o senhor achar melhor, tá? Medida educativa, né, Deoclésio? Exatamente. Né? O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício, né? Disse o protetor dele, né, do rapaz. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Vê que coisa, né? O André Luiz até teve o cuidado de colocar, ó, o ambiente tinha amplas janelas e abundantemente iluminado. Mesmo assim o ambiente sufocava. Né? Isso é uma coisa até para a gente pensar, porque às vezes você entra num ambiente, parece aquele ambiente bonito, iluminado, aquela coisa toda, mas espiritualmente sufoca, porque a vibração é diferente, a vibração é negativa. Né? Você vai num shopping, de repente, aquele multidão de gente, aquela coisa, parece tudo muito bonito, tudo muito, mas muitas vezes vibratoriamente você começa a sentir irritação, começa a sentir vontade de ir embora logo, começa a sentir, entendeu? Choques emocionais, isso pode acontecer, né? Pessoas que são mais sensíveis, né? A Tânia é verdade, mas a vibração a gente nota logo, né? É, isso mesmo. Né, Maria? Deoclésio, fluidos densos, né? É isso aí. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. Quer dizer, à medida que eles iam entrando no ambiente ali, ia ficando mais denso o negócio, né? A vibração ia ficando mais densa. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. Mas olha que interessante, ele começou a sentir uma coisa indefinível e dilacerante impressão, que não provinha, poderia até ser, da atitude indiferente dos cavalheiros, né, como é que a gente poderia dizer, a pessoa quando está ali meio irreverente, né, vamos pensar assim, né, ou da leviandade das mulheres que estavam no ambiente. Poderia ser isso, mas não era. Ele percebeu, não era, não provinha da estranheza que a indiferença dos cavaleiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. Né? O que me enchia de assombro era o quadro que os encarnados não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Né? Então era isso que acabava chocando ele negativamente. Né? Era a multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia, né? Que era enorme. Né? A Tânia, aqui no Nordeste tem uma praia linda, mas das vezes que lá estive me senti mal. Então, você vê, né? Como que a aparência engana às vezes, né, Tânia? A aparência muitas vezes engana, né? Então vamos lá. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Você vê que coisa, que até mesmo os dançarinos que estavam lá no meio do salão lá dançando, eles estavam acompanhados também, reproduzindo certos gestos no ritmo ali da espiritualidade, né? Espiritualidade inferior, né? Dos espíritos infelizes que ali estavam. Estava todo mundo no mesmo ritmo lá, né? Da música que estava tocando, né? Você vê que coisa, né?
Atitudes simiescas, de símil, né? Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar, né? As manifestações emotivas, exageradas, né? Calderaro não se deteve, mostrava-se habituado à cena, mas não conseguindo sofrear da estupefação que se assenhoreara de mim, solicitei-lhe uma intermitência, perguntando: meu amigo, que vemos? Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Né? Interessante a pergunta do André Luiz, né? Muito oportuna, né? Muito oportuna. Porque se a gente fala uma coisa dessa assim para qualquer pessoa, não, às vezes até mesmo para espírita, mas para qualquer pessoa menos estudada do ponto de vista espiritual, né? Você fala a respeito de ambientes assim, tá? A pessoa diz: Alexandre, você está muito quadrado, né? Você está muito careta, né? Quando a gente fala que essas aglomerações, dificilmente você tem aglomerações, né, materiais aqui, mantendo uma boa vibração. Dificilmente você teria aglomerações assim, com boas vibrações, né? É muito difícil. Os espíritos dizem que é difícil você ter 3, 4 pessoas mantendo por mais de 5 minutos conversação elevada. Os espíritos falam isso, que aqui na Terra você não consegue, por exemplo, com 4 pessoas manter uma conversação elevada por mais de 5 minutos. Né? O próprio André Luiz fala isso, né? Então, você imagina, imagina essas aglomerações, né? Então, a tendência é mesmo, né? A tendência é mesmo ter um ambiente, todas essas aglomerações, a tendência é ter um ambiente bem mais difícil. E quanto maior a aglomeração, maior é a dificuldade espiritual, viu? Então não tem problema em dançar. A questão não é dançar ou não dançar. A questão é que o próprio ambiente ele vai sendo construído com as emanações das pessoas que lá estão, do álcool, do fumo e drogas muitas vezes, os pensamentos da sensualidade, tudo isso vira um caldeirão, né? Vira um caldeirão de vibrações de baixo nível. Tá? Então, só que as pessoas quando olham isso, elas veem só alegria. Não, mas as pessoas estão tudo alegres lá, no carnaval está todo mundo feliz, como é que tem vibração ruim? Não é assim? Como é que você vai explicar, né? Carnaval está todo mundo feliz lá, dançando, como é que tem vibração ruim? Mas tem, né, Tânia? Um baile de carnaval, né? As brincadeiras maliciosas, né? O André Luiz fala, acho que no apêndice do livro Evolução em Dois Mundos, né? Nessa questão sexual, o modo como você olha para as pessoas nas ruas, o modo como as pessoas olham umas para as outras, desnudando umas às outras. O André Luiz fala que isso vai formando um caldo psíquico de baixa vibração. Você veja, na rua, no dia a dia. Por isso que nós sabemos que as cidades, na matéria aqui, elas ainda são bolsões de energias deletérias, né? Nós sabemos disso, né? As cidades acabam sendo esses bolsões de energias deletérias que nós estamos o tempo todo expressando pensamentos, né? Quando nós somos indisciplinados mentalmente, nós expressamos pensamentos, a poluição mental, né? Ok, pessoal? Né? Então é por isso que pensar positivamente o tempo todo é um dever que nós temos, né? É uma possibilidade e um dever. Manter o dia inteiro o pensamento elevado, né? Pensamentos positivos, frases positivas, né? Porque a gente é fácil a gente baixar o padrão vibratório, né? O jogo de futebol, né, Maria? Exatamente. Você pega. Eu fico pensando às vezes, né? Submetidos, os jogadores submetidos a tanta energia negativa, né? Você imagina o pessoal gritando, xingando,
Imagina o quanto de energia que vai para o árbitro, para os jogadores, né? E para todos aqueles, você sintoniza na televisão, você está sintonizado a milhões de pessoas que estão naquela mesma frequência. Imagina só. Não raro, a gente pode sair de um jogo de futebol com dor de cabeça, sensação de angústia, com irritação. Principalmente se o time da gente perde, né? Aí é pior ainda, né? Mas vamos lá. Então, a pergunta do André Luiz, né? Será crime grave dançar, né? Será uma falta grave? O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, esclareceu. Que perguntas, André? O condenado. André, que perguntas que você está fazendo? O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Olha que interessante a resposta dele, né? O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. A alegria é uma das notas mais características de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que está em contato com o eu divino, né? A alegria é uma das características mais presentes na pessoa saudável, né? Então não tem problema na expressão da dança, por exemplo, né? Aqui, porém, o quadro é diverso, quer dizer, é um quadro diferente aqui. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Então não tem problema em dançar, mas o problema é que ali, né, o como se está dançando, a música que estão dançando, né, isso parece até estranhável nos dias de hoje, né? Porque, na verdade, os hábitos dos indivíduos hoje é que são muito estranhos aos espíritos elevados, né? Os bailes funk, né, carnaval, as gafieiras, né? Então, o problema não está em dançar, o problema está, olha só, o bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos, seja pela sensualidade, seja pela bebida, pelo fumo, né? Então, a viciação dos sentidos, né? Observamos neste recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem, né? Então, você vê inteligências muitas vezes brilhantes, mantendo hábitos que talvez os próprios macacos rejeitassem. Talvez os próprios macacos rejeitassem, né? Vocês entenderam? Né? Então, é a inferioridade mesmo, né? O nosso senso estético, ele vai acompanhando o senso moral. Quanto mais nós vamos evoluindo moralmente, e aí vamos um pouquinho mais longe, né? O amadurecimento moral, ele se dá à medida que nós vamos superando os instintos, que nós vamos aprimorando, nosso comportamento, vamos relativizando os instintos, vamos controlando certas expressões instintivas, vamos superando os instintos. Isso é amadurecimento moral. E o amadurecimento moral vai levando a um aprimoramento estético. E o estético aqui não é a beleza do corpo que eu estou falando, né? O estético aqui é o senso do belo. Aprimoramento estético é você aprimorar a sua capacidade de perceber o que é legitimamente belo e aquilo que não é. Não é?
É o belo, né, Tânia? É de apreciar a beleza. Então, quando você pega pessoas moralmente mais atrasadas, com expressões instintivas mais aguçadas, você tem um senso estético menor, né? Você tem um gosto de qualidade duvidosa, né? Fernando, nós é que levamos para outros lados o ato da dança, né? A Gilda, por causa da bebida, viciando os sentidos, né? Exatamente, né? Então, continuando aqui, né? Deixa eu ver. Observamos neste recinto... Ah, tá, isso aqui já foi. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São trânsfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Talvez a gente olhasse, a gente não visse nada demais, né? O Calderaro viu aqui e falou, são trânsfugas sociais, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores, né, para os seus trilhos terrestres. O próprio fato, né, de algumas pessoas não conseguirem ficar longe desse tipo de ambiente, desse tipo de dança, desse tipo de hábito, né, já demonstra dependência, né, já demonstra dependência. Então a gente vê que é uma dependência que enquanto a pessoa não vence, ela fica por longo período nesse caldo psíquico. Ela fica por longo período juntamente com as outras pessoas que estão também fisgadas por esse tipo de ambiente, né? E passam a gostar cada vez mais do ambiente assim, né? Porque elas se sentem bem, se sentem no que elas querem estar, no que elas gostam de estar, não é? O problema, gente, da viciação é justamente porque é gostoso, né? O problema do vício, as coisas não gerariam vício em nós se elas não fossem gostosas. Tá? Se fosse ruim, você vai a primeira vez, é horrível, você nunca mais volta, Deus me livre. Mas é justamente porque é gostoso, porque mexe com o lado animal nosso, mexe com os instintos, mexe com a adrenalina, mexe com, né, serotonina, mexe com um monte de coisa, é justamente por isso que vira vício, né? Porque o prazer é tão grande, e aí você vê milhões de pessoas dependentes dessa dose de prazer que elas não encontram muitas vezes numa palestra, que elas não encontram numa meditação, que elas não encontram numa oração, numa leitura elevada, num grupo de jovens, não é? Vocês entendem a diferença, pessoal? Então, de onde nós extraímos o prazer? Nós não podemos excluir o prazer do cardápio existencial, do nosso cardápio existencial, mas a questão é de onde nós estamos extraindo o prazer. Não é? É um prazer legítimo, um prazer saudável, benéfico, ou é um prazer que deixa após o vazio, deixa o desgaste orgânico, né? Deixa a depressão, né? Então é isso que nós temos que diferenciar, tá? Ok. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Tá? Então, são pessoas que estão fugindo, olha só, está ficando mais grave o negócio, né? São pessoas que estão fugindo de graves responsabilidades, que muitas vezes não conseguem esquecer daquelas responsabilidades, e que eles querem fugir. Aí o que fazem? Afogam no vinho, na bebida, na cerveja, na caipirinha, afogam aquelas responsabilidades que eles não conseguem esquecer, né? Fracos perante a luta,
mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram. Merecem amparados fraternalmente. Né? Então, aqui o Caldeirado não está fazendo nenhuma crítica pessoal a nenhum deles, né? Mas está analisando e lamentando o fato. Inclusive, podendo ajudar, né? Os espíritos amigos podem ajudar assim que eles demonstrem o desejo de mudarem de vida, né? E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Então, ó, as entidades, a multidão de espíritos que se davam ao vampirismo e ao sarcasmo. Né? Atitude sarcástica, irônica, debochada, é a atitude que prevalece nesse tipo de espírito vampirizador, né? Esses espíritos que frequentam essas regiões inferiores. Tá? Infelizmente, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí, pessoal. Quanto a estes infortunados, que fazer, senão recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento, que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino, que o Supremo Pai nos oferece a todos. Né? Então, o que fazer com esses espíritos que estão junto aos encarnados, se não deixá-los ao sabor do tempo, a ação do tempo, né? Por quê? Porque no momento eles estão alucinados, né, pelas viciações, estão fugindo do autoencontro. Mas mais cedo, mais tarde, eles terão de entrar em contato consigo mesmos. Né? Através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino. Tá? A mente deles também está apegada aos instintos primitivos, e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Então, os encarnados estão fugindo e os espíritos também estão fugindo. Né? Ambos estão fugindo. Ambos estão fugindo das próprias responsabilidades. Né? Certo? Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me: vamos, deixemo-los divertir-se. A dança nesta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Né? Você vê que o Caldeirado, que a dança para eles não deixa de ser um benefício. Né? Estão mexendo o corpo, estão dando risada, estão ali naquele ambiente, muitas vezes podiam estar fazendo coisa pior, né? Às vezes as pessoas que estão ali num bar, bebendo, jogando sinuca, né? Às vezes os espíritos têm um trabalho danado para levá-los para lá, para que não estivessem talvez assaltando alguma casa, ou, né, dependendo da condição da pessoa, né? Acho que tem até uma situação dessa com Chico Xavier, se eu não me engano, dele ter questionado umas pessoas que estavam lá num bar, e aí o Emmanuel teria dito, né, que aquelas pessoas que estavam ali, era preferível que ficassem ali bastante tempo, porque eles estavam planejando de fazer um assalto, né? Então estavam sendo mantidos ali jogando sinuca, bebendo. Mas são paliativos, né? São paliativos que não resolvem o problema essencial, né? Então, continuando aqui. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida,
não foram sapateado, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis. Tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se comisere de todos nós, disse o caldeirado, né? Então é mais ou menos aquilo que eu estava dizendo, né? Que os espíritos e os encarnados que estão ali presentes chegaram a nível tão desprezível que se não fosse a dança ali, o sapateado ali que eles estavam, provavelmente eles estariam fazendo coisa mais prejudicial fora dali, né? Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavaleiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer. Porque estão em busca do rapaz lá, né? Que o caldeirado quer ajudar, vocês lembram, né? Um rapaz que está justamente frequentando esse ambiente e com problema de alcoolismo, né? Então, chegaram lá um rapaz de 45 anos, um senhor já, né? De 45 anos, presumíveis, jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Caldeirado examinou detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido, disse o caldeirado, né? O problema do alcoolismo é terrível, né, gente? É muito complicado, né? Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria da fronte, e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Então veja bem, né? O Antídio, o rapaz aqui, né? O senhor, né? Ele estava em condições precárias, né? E estava sempre pedindo mais um copinho, e um rapaz ali trazia um copinho para ele. E estava tremendo, os membros tremendo, né? De vez em quando desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas, né? Espíritos de baixa condição, submetiam-no aos seus desejos. Tá? Então ele estava bebendo não apenas por ele, mas por essas 4 entidades também. Tá? Essas 4 entidades estavam bebendo juntas. Então eles deviam ficar assim, se revezando ali e sugando as energias dele, né? Bebendo junto com ele, né? Empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, iam se revezando, né? Revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Né? Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatilizar-se da cárdia ao piloro. Né? Então eles se ligavam ali, principalmente à região gástrica. Né? Você ingere a bebida, ela tem o seu trânsito ali e vai parar no estômago. Né? E eles se focalizavam no estômago ali, né? Na parte gástrica. Absorvendo as emanações que se volatilizavam. Né? Vocês entenderam? Iam se alternando e bebendo junto com ele, absorvendo ali do estômago dele essas emanações. Né? Não precisa nem dizer, né, pessoal, que
essas ligações que vão sendo feitas, né, elas vão se tornando uma troca de vibrações, em que tanto o encarnado irradia vibrações para as entidades para o encarnado, uma troca de vibrações de nível inferior, né? E os desencarnados vão absorvendo a energia vital, né? Os desencarnados vão absorvendo a energia vital do encarnado. Então, não apenas o álcool, mas também o ectoplasma, que é a força mediúnica, que é a energia vital e a força mediúnica, né? Então, vai havendo cada vez mais uma simbiose, vai havendo uma ligação vibratória, mental, emocional, com reflexos cada vez maiores no organismo e no emocional, né? No mental e emocional do encarnado. Tá? A obsessão vai ficando mais grave, né? Então, de copinho em copinho, a situação vai ficando complicada, né? A cena infundia angústia e assombro, né? A cena infundia angústia e assombro, André Luiz dizendo. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício, né? Vocês entenderam? O André Luiz ficou perguntando, né? Peraí, a gente está diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, né? Porque eles estão bebendo através dele, como se ele fosse um copo, né? Vamos dizer assim. O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores, né? Olha só, né? O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semi-desligado do organismo denso, veja bem, ele estava acordado, embriagado, estava semi-desligado do corpo. Você vê que coisa, né? Semi-desligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Você sabe que a embriaguez é uma das formas da pessoa fugir da atual encarnação, né? A embriaguez é uma das formas da pessoa fugir da atual encarnação, né? Frequentemente são pessoas que não aceitaram essa encarnação, não aceitam estar encarnados. Então a embriaguez é uma forma de facilitar o desligamento com o corpo. Corpo esse, realidade material essa, com a qual elas não estão satisfeitas. Não querem enfrentar as responsabilidades, não querem enfrentar o trabalho, a relação com o corpo. Então usa o álcool para proporcionar, ou a droga, o álcool é uma droga, né? Uma droga lícita, mas não deixa de ser a droga mais usada no planeta inteiro, o álcool, né? Então, para fugir da vida material, né? E conseguindo, em grande número de casos, conseguindo efetivamente fugir, aniquilando o corpo, né? É um aniquilamento inconsciente do corpo. Ah, Tânia, tem um amigo que diz, se eu deixar de beber, eu vou fazer o que da minha vida? Né? Então, aí que está, né? Nós temos que saber o que fazer com as nossas vidas, né? Para isso, nós devemos exercitar o autoconhecimento, exercitar o discernimento perante os significados da existência. Para que serve a vida? Por que da dor, do porquê do amor, do porquê do casamento, do estudo,
Por que a gente está aqui? O que tem depois daqui? Então nós temos que despertar para os significados profundos da vida. Muitas vezes a pessoa ela não tem preguiça de se lançar para o estudo profundo das realidades imortais, né? E aí fica com uma vida vazia de significados. Vida essa que se torna insuportável. Então a pessoa prefere abandonar a vida, abandonar-se, né? Só que isso só agrava o problema, né, pessoal? Então, continuando, né? Os 4 infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro, que haviam atravessado como dipsomaníacos. Então, olha só o problema, pessoal. As 4 entidades que estavam ali vampirizando ele, o Antídio, as 4 tinham morrido por causa do álcool já. E elas traziam lembranças terrificantes do sepulcro. Olha que situação grave, né? E é uma situação das mais comuns, vamos dizer assim, nos processos do alcoolismo, né? Então, as próprias entidades trazem à mente visões terríveis do sepulcro, em que elas atravessaram já por causa do álcool, né? Tá? Sedentos, aflitos, sedentos, aflitos traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Estão vendo aquilo que eu estava falando, né? Então eles trazem essas entidades, elas trazem na mente delas já imagens de víboras, morcegos, aranhas, aí depende do... né? E elas trazem essas imagens dos ambientes onde elas andaram, né? na vida espiritual. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, dessas entidades, né? dessas 4 entidades, o ébrio começou a rogar estentoricamente. Salve-me, salve-me por amor de Deus. E indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor. Oh, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade. Quem me livrará? Socorro, socorro. Então vê que eles estavam mesmo em delírio tremens já, né? Você vê que é um caso grave aqui do Antídio, ele já está com delírio tremens, né? A Diana lê, um ex-alcoólatra pode, quando morrer, ver isso? Então, né, acho que depende do nível de comprometimento dele com o alcoolismo e há quanto tempo ele é um ex-alcoólatra, né, Diana? Se a pessoa conseguiu abandonar o vício e já houve um tempo suficiente para ele se regularizar fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, então ele vai ter todas as condições de ter uma morte muito melhor, né? A pessoa que está praticando a caridade, está cultivando o evangelho, tá? Eu não vejo por que ele não usufruir de uma condição muito melhor, né? Agora, se ele continua até o fim da vida, aí é difícil, né? Tá? Então, assim, não vejo assim, nenhuma punição, não vejo como uma punição. Ah, mas ele já foi alcoólatra, então ele vai ter uma punição quando ele morrer. Não. Deus não quer a morte do ímpio, quer que ele se modifique, quer que ele se modifique, né? Se ele muda as vibrações, se ele socorre, vamos supor que ele vira espírita, começa a ir no centro, começa a estudar, participa de reunião mediúnica, de repente até como médium, não sei, né? Aplica passe, faz caridade. Então ele vai socorrendo aquelas entidades que tinham se ligado a ele. Ele não vai conseguir fazer tudo isso, inclusive se ele não for se tratando e ajudando as entidades que estavam próximas a ele, né? Logicamente que nem todas ele vai conseguir ajudar. Tem algumas que não querem ajuda e vão procurar outros para beberem com elas, né? Mas o importante é que ele vai se ajudar. E ele se ajudando, ele vai
ele pode desencarnar numa situação muito boa, né? Tá? Dois senhores também obnubilados pelo vinho aproximaram-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: nada demais, é o Antídio de novo. Os acessos voltaram, deixemo-lo em paz. Paz é o que ele não está tendo, né, pessoal? Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: ai, ai, uma cobra, aperta-me, sufoca-me, que será de mim? Socorro! Né? Ele está sentindo as vibrações, né, dos espíritos que estão ali em torno dele. Né? As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas. Você vê que elas estavam achando graça, né? E sarcásticas ali. Né? Gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-as o infeliz ali ecoarem no fundo do ser e gritava tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava: malditos, malditos sejam. É por isso, pessoal, que a gente vê de vez em quando pessoas andando na rua e brigando, né? Frequentemente, quando elas estão alcoolizadas, e brigando e gritando com alguma coisa que está perto delas ali, que a gente não está vendo, né? Fica falando sozinho, né, Maria? É. Mas não está sozinho, essa que é a questão, né? Essa que é a questão. A cena prosseguia dolorosa quando o caldeirado se acercou de mim, esclarecendo: é deplorável, pai de família, que incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme à influência de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Né? Então, que coisa, né, pessoal? Às vezes a gente poderia olhar assim: ah, não, é porque a pessoa é um bêbado, gosta de beber. A gente simplifica muito a coisa, né? E aqui a gente vê a visão real. Qual é a visão real que o caldeirado nos dá? A visão que ele é um deplorável pai de família, que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme às influências de malfeitores desencarnados, que estão afinizados com a sua posição desequilibrada. Essa é a realidade. É uma alma doente, né, Tânia? Que merece ajuda, merece apoio, compaixão, né? Mas é uma situação deplorável, né? Então não é apenas porque a pessoa gosta de beber, ah, deixa ele que ele gosta disso, ele gosta de beber. Ok, mas o que a pessoa está fazendo com a própria vida, né? Com a família, que frequentemente adoece junto com a pessoa. Né? A família adoece junto. Ao lado do alcoólico, você encontra geralmente a doença. A doença física, a doença emocional. Né? E isso deve ser um estímulo para que nós regularizemos os nossos hábitos. Né? Para que mantermos certos hábitos quando nós podemos alterá-los enquanto é tempo? Né? Ah, mas um copinho não faz mal. Tá bom, mas você precisa desse copinho? Tem hora que a gente tem que ter um pensamento prático, né, pessoal? Tem hora que a gente tem que ter um pensamento prático. Eu preciso disso? Entendeu? Eu preciso, não preciso? Para que eu vou? Para que eu vou dar margem, né, Ana Cláudia? Para que eu vou dar margem? Olha, pessoas, tem uma coisa que eu agradeço, olha, frequentemente eu agradeço a Deus, nessa vida, pelo menos por enquanto, não ter esse tipo de vício. Né? Se colocar um sonho na minha frente, um bolo de chocolate, aí já complica a minha vida aqui. Mas, né? Mas assim, o álcool, né? Como é complicado, né? A droga, né? De uma maneira geral, como é complicado, né? Então, você sabe que é difícil, você vê um monte de gente se entregando ao vício, aí você vai ficar dando margem, né? Vai ficar dando sorte para o azar, não é? Então, às vezes você ganha uma garrafa de vinho lá, você quer saber, pessoal?
Ou a gente usa na comida, sei lá, para fazer algum prato que vai o vinho lá que acaba evaporando o álcool, ou eu jogo fora. Eu jogo fora. Eu não gosto de ter na geladeira garrafa de vinho, essas coisas. Às vezes você ganha de alguém, eu jogo fora. Entendeu? Ter barzinho em casa, nem pensar. Para depois os filhos ficarem se iniciando na bebida, ou a empregada doméstica, ou a esposa que fica em casa ficar, né, no momento lá que dá uma ideia infeliz lá e começa a beber, a hora que vê vai virando dependente do álcool. Para que isso? Não é, Tânia? Ah, mas e quando vier visita em casa, vai oferecer o quê? Oferece água, oferece, oferece suco, suco de goiaba, água de coco, né? Ai, nem que seja, eu não vou falar refrigerante porque tá fazendo tão mal também refrigerante, a gente fica sabendo tanta coisa, né? Oferece um suco aí, ó. Olha que beleza, um suco, né? Suco de laranja. Ai, mas o fato é que a gente tem que parar a certas horas e pensar, né? Eu preciso disso? Se eu não preciso, para que eu vou ficar, né, perdendo tempo com esse tipo de hábito? Se pode virar um vício terrível, né? Tomar suco natural, né, Flora? É verdade. Então, nós temos aqui realmente cultivar tudo que for mais saudável, né? Começando do espírito, né? Da oração, da leitura, meditação, mentalização, caridade, né? Passe, prece, a parte mediúnica, cultivar tudo que seja bom, né? E a parte de alimentação também, cuidado com a alimentação, o que a gente ingere, isso tudo é importante, né? Faz parte do nosso crescimento espiritual. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente continua, né? Nós vamos então convidar a todos para novamente fecharmos os nossos olhos, aproveitando esse momento para vibrarmos por todos os nossos irmãos que ainda estão emaranhados nessas viciações, que cultivaram ou cultivam ainda na sua vida material, ou então aqueles que já estão na vida espiritual, que continuam cultivando e que estão ainda presos à matéria, presos ao vício. Que todos eles possam ser abençoados, Senhor, pela Tua presença augusta e veneranda, pela Tua ação terapêutica em nossas vidas, pela ação prodigiosa da Tua luz, a jorrar a fluxo sobre as nossas cabeças, inundando-nos de elementos saudáveis, libertadores, se nós o permitirmos. Porque esse influxo energético vai desarticulando os grilhões que nos prendem ao mal e vai nos libertando para a vida imortal, para a percepção superior, para os estados alterados de consciência, para a sublimação das nossas forças, Senhor, para o amor, para a caridade. Então, Senhor, nós te pedimos que nos dê sempre força para resistirmos a quaisquer expressões do mal, intimamente e também na nossa vida de relação com as pessoas. Que nós possamos nos fortalecer a cada dia e superarmos os instintos para aproveitarmos o que eles nos trazem de necessário, de saudável, mas reprimimos em nós todo o abuso, todo o excesso que pode nos ser prejudicial. Abençoa-nos, Senhor, na nossa noite, que possamos aproveitá-la ao máximo para termos atividades elevadas e produtivas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos, a Perseverança, a Gilda, a Isabel,
a Flora, Sandra, Deoclésio, Fernando, Tânia, Ana Cláudia, Diana, Hiper, Maria, também os nossos companheiros que estão no Facebook, no streaming. Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? Tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado, né, de finados aí, que é o dia dos Espíritos, hein? Amanhã é o dia dos Espíritos. Porque os finados nada mais são do que aqueles que são os Espíritos, que estão mais vivos do que nós, né? Então que nós possamos lembrar dos Espíritos, que estão em toda parte, tá? Que recebam o nosso abraço. Muita paz, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.